À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 15º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da ESC-FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. O convidado de hoje começou a fazer stand-up em 2012, criou uma página de Facebook onde se auto-intitulava O Estúpido, nome que também deu ao primeiro espetáculo a solo de 2017. Entretanto, escreveu a série Bom Vivant com Carlos Coutinho Vilhena, faz parte dos Roda Bota Fora com outros 5 comediantes. Em palco tem uma persona arrogante, mas dizem que é um bom coração, adora os panados da avó, como todos nós. Hoje está no Humor à Primeira Vista para provar a paixão que tem por Ricardo Araújo Pereira. Bem-vindo, Daniel Carapeto. Olá, olá. Estás neste momento em tour com a Tragédia, o teu segundo solo. Neste caso vai 30 de novembro no Porto. Sim, 30 de novembro no Porto, 6 de dezembro em Aveiro. Exato. E ontem, portanto estamos a gravar isto dia 13 de novembro. Sim. Ontem atuaste em Lisboa, no Teatro Vilaré. Eu estive lá. Curioso, comprei o último bilhete disponível na Ticketline, portanto ainda foi aquela pontaria fixe. Como é que correu? Foi aquilo que esperavas? Ainda por cima atuar em Lisboa, que calculo que seja a data para que estavas mais, se calhar, entusiasmado? Sim, estava também, sei lá, porque é onde sabia que ia escutar de certeza e etc. Pá, acho que correu muito bem, por acaso, correu melhor do que eu achava. Eu, ali naquela meia hora antes ou uma hora antes, parece que não sabia nada do que ia dizer, yeah. Mas correu melhor do que eu achava que ia correr. Sim. Não sentiste que houve muitas palmas? Demasiadas palmas. Sentiste, não? Nojento, foi nojento. Estive a ouvir a gravação ontem do áudio e é ridículo. Não sabem bater, as pessoas não sabem bater palmas. É um hábito estúpido que se criou. E o público de stand-up tem urgentemente de aprender a bater palmas. Porque isso depois lixa-te o ritmo. Lixa-me tudo. Há lá, as palmas devem ser um auge e não. Pá, há lá 2 ou 3 vezes que eu notei logo em palco e depois ao ouvir a gravação a seguir notei outra vez que a palma não é. A palma era só na piada que vinha a seguir e bateram logo antes e depois bateram outra vez e é assim, pá, foda-se, não. Sim, anda-me a irritar muito essa merda. Tu já ouviste, portanto, a gravação já. do Sol? 2 vezes. 2 vezes? E o que é que notaste logo, tipo, alguns aspectos assim mais técnicos que notaste que podias logo melhorar? Tipo, uma coisa ou outra, mas nada de mais. Eu acho que ontem foi quase perfeito, por acaso. Modéstia à parte, eu não tenho modéstia, né? Mas correu bem, não houve nada que falhasse. Tipo, esqueci-me de 2 piadas, mas nem eram piadas muito importantes. Tirando isso, correu tudo como eu queria. Mesmo 2 piadas lá que não têm tantos risos, eu sabia que elas não iam ter, eu já sabia, percebes? Porque já as tinha feito, mas eu queria incluí-las à mesma, que foi a da sopa de letras e a da... E outra agora que eu não me estou a ler. Sim, e outra logo a seguir, certo? Eu já sabia que não iam ter, percebes? Ou seja, não foi surpresa para mim. Portanto, eu acho que foi mesmo tudo bem, tudo como eu queria, sinceramente. Tu és fã do assim, stand-up, digamos, mais puro, mais clássico, que é chegar lá e tu e o microfone, até tinhas dito, no primeiro tinhas tido aquela cena do Big Show. Foi uma exceção mesmo, completamente. Foi exceção, tu disseste isso na TSF, no Open Mic. Sim. Mas, por exemplo, o conceito um bocado deste segundo solo era aquela ideia da máscara, da tragédia. A tua entrada envolve ainda algumas cenas de luzes. Sim, mas sabes que isso das luzes... Mas porquê é que decidiste fazer isso? Eu não decido nada em relação às luzes. A sério, o Bolinha é que decide isso tudo, eu não. Bolinha, ele caso, o produtor, agente e produtor. Ele é que adora luzes e coisas. Eu não, tipo, a sério, antes de cada espetáculo, ele chama-me assim, mete-me assim o braço em cima do ombro e diz: Não, estás a ver esta luz? E eu olho para aquilo e tipo, puto, está fixe. Mas estou-me a cagar para isso. Sinceramente, é-me tão indiferente. Eu digo-lhe que sim, que está bonito e tal, mas não ligo mesmo. Não. Agora, a entrada da máscara, sim, é pensada, mas as luzes, isso, não ligo muito. Mas porquê é que decidiste então essa questão da máscara? Porquê não chegas lá e começas assim? A máscara faz parte do cartaz. E fazendo parte do cartaz, visualmente é fixe eu entrar com ela. E aquilo é um bocado para representar a cena de que a vida é uma merda, ou de que a minha é, mas a de muita gente é. E que é como se eu na vida, no dia a dia, andasse com aquela máscara, entre aspas, sempre posta, depois chego ali, tiro-a, conto 1 hora de piadas e base com ela outra vez, estás a ver? É um bocado por aí. Isso também é um clichêzito de merda, né? Sei lá. Tipo, já estou a dizer muitas asneiras, né? Isto é expresso. Não, podes, é explícito. Ok, fixe. Mas sim, é só isso. E depois, sei lá, nós para vendermos bilhetes também, o cartaz tem que ter alguma coisa assim, diferenciador, claro. E blá. Mas a máscara não faz. A máscara faz parte da entrada e da saída. Não, eu não ando depois ali no meio. A tua questão é durante o stand-up. É uma entrada e uma saída. Não, depois eu pôs-o lá
Eu não pego nela para fazer macacada. Mas eu queria perceber porque é que ou seja, eu lembro que falámos isto brevemente assim à saída do Maxime, que era, por exemplo, o exemplo do Bo Burnham, que usa bastantes coisas visuais, músicas, que tu não... não gosto muito. Não. Mas o Bo Burnham, eu reconheço que o gajo é bué da bom, mas tipo, a maior parte das coisas que ele faz não me tocam muito, sinceramente. Não. Mas imagino, para ter piada, não achas que aquilo enquadra-se como stand-up para ti, ou sim, já puxas para outra cena? Enquadra-se como stand-up, mas é uma coisa mais... não é uma coisa tão crua como eu gosto. Normalmente eu gosto mesmo de um microfone, não sei o quê, percebes? Certo. Isso há várias coisas que eu considero mais ou menos batotas. Exato, é essa a palavra. Eu considero batotas. Tipo o quê? Tipo, levar uma guitarra e cantar músicas. Não é que as músicas não sejam boas ou não, mas aquilo é um bocado batota, né? Porque a cena é tão difícil fazer stand-up precisamente por seres tu e um microfone. Se levas uma guitarrada e depois estás ali a puxar uns refrões e não sei o quê, atenção, quem quer fazê-lo tudo bem, mas eu não gosto. E há mais adereços. Vídeo é batota. Eu no meu primeiro solo fiz batota. Aquele vídeo Big Show Sick, aquilo é batota. Aquilo não tem trabalho nenhum. Aquilo sou eu no Big Show Sick, as pessoas vão sempre rir, percebes? Eu não me dou grande crédito por ter feito aquele beat do Big Show Sick, eu não me dou grande crédito por ele. Eu dou-me crédito pela outra hora de espetáculo, estás a ver? Porque aquilo é pegar num vídeo e meter ali, é uma batota. Eu estou a dizer que são batotas, mas eu também já as fiz. Claro. Abri uma exceção para essa, mas não quero ver se não faço mais. O mais importante tipo, aí não é conseguir tipo, o riso da plateia. Para mim não. Eu prefiro não usar isso. Portanto, sim. Se o mais importante fosse o riso da plateia, eu ia para lá com anedotas. É o mais importante, leva anedotas. Não. Isso para mim não... É batota. Ou seja, vídeos e... Sim, eu não gosto. Eu não gosto. Agora, obviamente diz-me assim, então, mas um gajo não pode fazer uma cena brutal? Pode, eu não digo que não. Mas, eu pessoalmente não é a coisa que eu mais aprecio. Por exemplo, o Dimitri Martin faz isso com aqueles gráficos. Os desenhos, sim. Eu acho aquilo bué da bom. Atenção que eu acho aquilo bué da bom. Sei lá. Mas eu acho que era mais xixi se não tivesse aquilo. Não sei. O Bo Burnham também é bué da bom, mas a mim não me faz muito também. Eu sequer não me soube fazer explicar bem. Não, eu prefiro sem essas cenas. Estás a ver? Sabes eu também já o momento fiz mais cru, não é? Sim, é tipo, para mim é eu, o microfone e o meu texto. E aí é que mostras que és. Exatamente. Imagina que eu tinha um Big Show Sick, entre aspas, em cada espetáculo. Aquilo é uma batota, não é? Aquilo é fácil. É pegar ali, meto um vídeo. Tem graça, mas é demasiado fácil, acho eu. Ok. Nessa mesma entrevista que fizeste à TSF, tu tinhas referido que testaste o material todo do Sol. Tenho ali uma questão há uma parte em storytelling que é uma parte final, que, sem querer revelar muito, parece-me que aquilo precisa de um bocado de contexto daquele momento que já vem do espetáculo, percebes a ideia? Aquela parte também conseguiste testar? Consegui testar em bares e em Roda Bota Fora também testei. A primeira vez que eu fiz foi em Roda Bota Fora. Sim, porque a minha piada inicial de todas, a primeira coisa que eu digo quando subo a palco, dá para dizer antes da história final também. Se tu fores a pensar. A primeira coisa, sim, não vou dizer. A primeira coisa que eu digo dá para dizer também antes da cena final. Sim. E era assim que eu testava em bares. Que era, levava a primeira coisa de todas e depois fazia a história final. Porque a história inicial e a história final são muito parecidas. Claro. É a mesma coisa. Tipo, são duas histórias diferentes sobre a mesma temática. Sim. Portanto, era assim que eu testava. E correu bem, sim. Aliás, só por ter corrido bem é que eu depois a levei para... Ele veio para o espetáculo. E eu achei interessante porque vi-te 2 vezes em Roda Bota Fora, no Ferroviário, no Maxime, então deu para perceber bem ali aquela diferença entre aquilo que depois tu usavas no solo e aquilo que ainda fizeste pequenas alterações. O que é que para ti, por exemplo, quando vais testar material? Eu lembro no Maxime, que já não foi há muito tempo, mas não parecia que não tinhas aquilo ainda bem decorado. Eu não tinha. Exato. Mas aí a questão é, o que é que consegues extrair daí? Porque eu acho que quando vais testar abaixo estás a tentar tirar uma conclusão de esta piada resulta. Se levas aquilo mais ou menos sim, mas bem decorado... Mas eu sei as piadas todas de cor. O que eu nunca sei de cor é a ordem. Portanto, eu digo-as, às vezes quando estou a testar, ando ali a viajar um bocado a maionese porque não digo pela ordem certa e ando ali a saltitar, mas depois quando eu ouço o áudio vejo, esta resultou, esta não sei o quê. Sim, é por aí. E depois há outra, é tipo a primeira vez vou testar, posso não saber tão bem, mas cá testa a segunda, a terceira e já vou saber melhor. Sim. Ok. Ainda nessa parte final, nós ficamos
aquilo parece que ficamos ali um bocado na dúvida Sim. sobre se neste caso era uma história, se a história é verídica ou não. Portanto, já disseste numa entrevista que é verídica. A história é verídica. Tudo o que vemos ao longo do espetáculo são coisas mais ou menos verídicas. Por acaso neste, sim. Sim? Não houve nada de... As coisas são sempre extrapoladas, sim. Mas a história inicial aconteceu, a história final aconteceu. Quando eu falo dos tempos da escola, estou a ser real. Quando eu falo do Ronaldo, estou mesmo a dizer o que eu acho, né, que aconteceu. E quando eu falo das alterações climáticas, também é mesmo a minha opinião que ali está. Não tinha de ser, mas é neste caso. Não tinha de ser, mas neste caso é. No primeiro sol, por exemplo, há ali coisas que... No primeiro sol também tens muito. Tipo, o meu beat inteiro sobre fumar, aquilo é verdade. Aquilo é... Sim. Obviamente, depois faço as piadas que não seguimos. Havia esse tabu entre mim e a minha família, né? É mais fácil fazer piadas também se as coisas acontecerem mesmo? Não é mais... A cena do fumar que eu disse. Aquilo começa com a premissa que é: eu fumo, os meus pais sabem que eu fumo, mas eu não fumo à frente deles. Eles sabem, e eu sei que eles sabem, não sei o quê. Começa aí, mas depois tudo o que eu desenvolvo... Claro. Percebes? A história da prisão também é real, mais ou menos, mas eu fui mesmo atuar a prisões e não sei o quê. Sim. Pá, a cena inicial de eu viver com a minha avó, eu vivo com a minha avó, tipo, também tem muita coisa de... Sim. Tens algum beat ou alguma parte favorita deste tragédia? Sim, eu neste momento estou bem orgulhoso da cena sobre alterações climáticas, acho eu. Neste momento acho que é muito fixe. Mas eu gosto de quase tudo. Eu acho que o texto está bué da bom mesmo. Sim, sinceramente, tipo... O que é que achas que se poderias melhorar alguma coisa? Não sim, só no poderia, texto, claro. mas por exemplo na entrega ou alguma coisa? Eu gosto bué da entrega também. Acho que estou com uma entrega fixe para aquilo que está ali a acontecer. Porque estou muito irritado, né? O tempo todo. Eu neste espetáculo fiquei... a voz fica com a voz toda fodida. Tipo, a sério, a doer-me a garganta, não sei o quê. 6 garrafas de água. Tipo, andava ali aos berros, irritei muita vez durante a cena. Mas acho que o que eu mais gosto é das alterações climáticas. E o que eu menos gosto é o quê? Não sei, não há assim um que eu desgosto. Eu vou dizer o que eu menos gosto é o sobre culinária. Porque é o que se enquadra menos naquilo tudo, né? Se fores a ver um tema, de repente, né? É bué da light, é tipo, agora estás a fazer piadas sobre cozinhar e né? Se calhar não faz muito sentido, né? Sim. Se calhar acho que é o que eu gosto menos, talvez, acho eu. Há pouco em off estávamos a falar um bocado disto, que era aquela primeira meia hora, 40 minutos. Sim. Nós achamos, pelo menos eu e aqui o João que está a tirar fotografias que fomos ver, achámos que se calhar um bocadinho mais forte, porque estava também um ritmo mais alucinante, mais tudo a acontecer. Depois se calhar precisavas de acalmar um bocadinho. Também acho que é essa a ideia, certo? Sim. E esse texto inicial por alguma razão terá sido mais testado? Não. Ou escrito antes? Ou alguma parte tem de ser a mais forte, não é? Alguma parte tem de ser mais forte. É tipo, o que vocês estão a dizer basicamente é que vocês estão a tentar. Tipo, isso não é negativo, né? Alguma parte tem de ser a mais forte. Neste caso, vocês estão a dizer, os primeiros 40 minutos foram melhores. Algum tinha de ser, né? Por exemplo, a história final. Há muita gente que tem oscilado muito entre dizerem-me absolutamente genial ou não gostei muito. Estás a ver? Tenho tido várias pessoas a dizer-me gostei bué, mas depois aquilo no fim, pronto. E outras a dizer gostei bué, aquilo no fim adorei. Pronto. Tem oscilado assim muito. Mas de resto... Eu escolhi a ordem dos temas mais por uma questão de sequencial do que se era mais forte ou mais fraco. Sequencial cronologicamente? Não cronologicamente. Imagina, quando eu falo, por exemplo, das alterações climáticas, e a seguir vou falar da cena de que falo sobre dietas, sobre essas cenas, eu começo a falar das alterações climáticas pela cena de comer carne. Ora, se eu começo aí, depois a seguir é que tem de vir a parte em que eu digo que... Estás a ver? Essa parte... A ligação de todos. Exato. Tal como a história inicial, aquilo tem a ver com mulheres ou whatever, e a seguir vem a parte do Ronaldo. Também tem um bocado de... Percebes? Foi por aí, não foi pela cena de tentar equilibrar. Foi as transições para serem mais... exatamente, sim. Mais fáceis. Foi um bocado assim. Eu acho que, pelo que eu vi, portanto, o primeiro solo eu só vi no YouTube. Que ainda está lá, quem quiser ver. Este, como disse, vi ontem, mas senti que no primeiro tinhas a tal persona que eu já referi na introdução, mais arrogante, e neste era muito mais autodepreciativo. Achas que... O texto é que me levou para aí. Eu acho que o texto é que me levou
Porque Foi a fase em que escreveste, não é? não, o texto deste tem bué de texto em que eu sou um falhado, percebes? E então depois... o texto é que me levou para aí. Sim, Ou acho seja, que... então o primeiro texto que Sim. decidiste que usar neste solo é que construiu um bocado Não, a ideia? Não, mas calhou, por exemplo, a história inicial, que é de todos aqueles beats que ali estão, é o mais antigo a nível de ter sido criado. Ok, foi o primeiro que eu criei. E pronto, naquela história sai um bocado mal, né? E depois tudo o que eu fui fazendo foi um bocado por aí, percebes? Não foi tão pensado quanto isso. Depois o nome do espetáculo também se adequou um bocado a isso, sim, né? sim, claro. Acho eu, foi um bocado por aí. Mas achas que ainda... Ou seja, esta mudança de... Não é que seja incongruente, porque não é, mas acho que ainda precisas de encontrar tipo uma voz ou achas que a persona já está bem definida? Tá. Acho que está. É esta... Agora, claro que isso pode mudar, mas eu acho que está, sinceramente. Aliás, faz sentido mudar, não é? Tipo, sim, ao longo da tua vida, né? Quando eu tiver 40 anos, sim, claro. Mas eu acho que está, sim. Tu disseste que escreves diariamente, e só assim é que pode ser. Mais ou menos quando é que tomaste essa decisão? Por acaso lembro bem. Lembro bem quando é que tomei. Foi quando ganhei um concurso que era organizado pela revista Sábado. E quando eu ganhei esse concurso, portanto, isso foi em 2013, eu fazia stand-up há um ano quando ganhei esse concurso. E o prémio era eles produzirem-me um espetáculo solo. Ok. Pronto. E imagina-se, eu se calhar quando cheguei ao concurso tinha 20, 30 minutos de material, e se calhar nada mediano, né? E quando eu ganho e fico com essa cena, atenção que o solo depois acabou por não acontecer, mas não interessa. E fiquei com aquela pressão de porra, agora vou ter de fazer um solo. Foi mesmo aí que eu comecei a fazer isso de escrever todos os dias. Em 2013? Foi mesmo 13, sim. Ainda não. Lá está, tu começaste a fazer stand-up e depois criaste a página. A página é só 2014. Exato. E o teu processo de escrita, já que escreves assim diariamente, disseste que às vezes no telemóvel assim, sim. Mas por exemplo, a roda bota fora, tu levavas as piadas em papéis. Sim, mas isso era para facilitar? Era mais fácil para mim. Tal como eu no primeiro solo, quando faço aquela parte em que digo bué one-liners seguidas, eu tenho papéis também, porque no telemóvel tens de andar ali à procura. E o papel diz uma para trás. Não escreves em papel. Os apresentadores de televisão ainda hoje usam cartões por causa disso, porque aquilo diz um tópico, aquilo vai para trás. É assim. Não escrevo em papel. Não. A minha letra é terrível, atenção. A minha letra é terrível mesmo. É péssima. E estavas a dizer há bocado que não é para ti difícil decorar as piadas, mas a ordem. Ordem. Eu senti que às vezes baixavas-te um bocadinho assim, porque tinhas a setlist, é isso? Sim. Isso mas decorar, em termos de decorar texto, não tens dificuldade? Não, eu basta ver o tópico e sei qual é a piada. Estás a ver? Lembro-me logo. Mas a ordem para mim é que é lixado. Sim. A ordem Ou seja, precisas de saber no fundo a premissa e chegas e sabes o caminho para lá chegar. Sim, um tópico. É sim. isso? Sou eu que defino tipo um tópico tipo para me lembrar. Título de uma piada. Como se fosse, sim. É isso. Já tinhas dito que atualmente estás numa fase bacana. Estou. Ainda estás, confirma-se. Ainda estou, porque estou a ser rude? Não. Okay. não é isso. É tipo, ainda estás. Podias ter o mood oscilado. Sim, não, ainda estou. Assim. Ontem aquilo correu bué bem, estou bué contente. Tipo, estou bué cansado porque quase não dormi, que aquela pica depois de sair do palco e não sei o quê. Eram 8 da manhã, estava acordado ainda. Estou bué cansado hoje. Mas estou numa fase fixe, acho. E estavas a dizer que antes de entrares em palco achavas que não sabias nada. Ficas muito nervoso antes? Fico. O Durão, por exemplo, o Durão também grega, eu vomito mais. Tu também? Sim. Então foste tu? Eu vomito mais. Isso numa reportagem qualquer. Então foste tu. Eu é que sou o gajo que vomita mais. És tu. Não, mas o Durão também fica bastante. A cena é mais. Tipo, eu sinto responsabilidade, estás a ver? Imagina, quando eu vou atuar assim a um bar, fazer 10 ou 15 minutos. Olha, por exemplo, quando eu dei agora em bué de sítios a testar texto, juro-te que eu não estava zero nervoso. Mas zero, a sério, é mesmo. Eu sei que vou ali testar, zero responsabilidade, estava mesmo na boa. E é assim que se quer testar texto. Exato, estava mesmo na boa. Agora, fazer um solo em Lisboa, sala escutada, não sei o quê. Em Lisboa e não só, fora de Lisboa também, Coimbra, Porto Mós. Aí já é diferente. Tu nesta altura tentas-te abstrair um bocado da comédia dos outros, ou de alguma forma, tipo, não vês solos de outras pessoas, ou continuas? Não ver é no sentido em que tenho menos tempo, não é por me querer abstrair. Agora, quando tenho mais tempo, vejo tudo, sim. Sim. Há muitos que fazem isso, sim. Eu, por acaso, quando estava a escrever agora a parte final, tive de ir ver os do Sloss outra vez, porque eu tinha a sensação que ele tinha lá falado de vegans,
Sim, e queria sim, saber fala. se aquilo não estava igual ao que eu tinha Pois é dito. isso, já. é isso. Fui ver por causa disso, por exemplo. Que isso, Para ver se não isso estava igual. normalmente acontece. Sim, aconteceu. Houve um beat que eu cortei deste espetáculo porque eu, tipo, já o tinha feito 5 ou 6 vezes e de repente descobri que existia um meme na internet que era a minha premissa e já existia há mais tempo, estás a ver? Qual é que era? Lembras-te? Lembro, era sobre quando as nossas avós nos dão dinheiro, parece que nos estão a passar droga. Isto era a premissa, estás a ver? Aquela cena com a mão assim. Não chegaste a usar tipo uma ideia parecida em Roda Bota Fora? Não, me lembro a Roda disso. Bota Fora, não. Não? Eu andava era agora a fazer e ia fazer parte do espetáculo. Pá, depois descobri que já havia um meme com essa cena e cortei, pronto, é isso. Eu entrevistei o Dário Carreira há pouco tempo. Sim. E ele teve que cortar a parte inicial do espetáculo. Ah, Que não sei se já alguém tinha feito. era uma música inicial que era a entrada do sinal de cordes no Memento Mori. Era tipo a mesma ideia, igualzinho. Que é uma, não sei se chegaste a ver o Memento Mori, acho que não vi, já não me lembro agora. mas a ideia era tipo as pessoas entravam, davam as mãos, porque a premissa era tipo as pessoas estão afastadas no país, precisamos nos juntar mais, davam as mãos. Depois a música era tipo sobre um estudo que diz que as pessoas não lavam as mãos, então estávamos tipo cheios de merda nas mãos, secreções e semen e cenas assim. Até essa ideia, ele diz que teve que cortar tudo. A tipo, pronto, não te aconteceu assim algo tão e já me aconteceu mais vezes, às vezes, imagina, fazer uma cena, depois que o já foi. Aconteceu-me com. Agora não me lembro. Olha, mas que é no outro solo, talvez? Não, nem foi solo, foi uma piada. Ou piadas, ou assim, beats curtinhos. Olha, este já fez. Olha, pronto, olha. Que merda. E tu tens diria, fascínio por analisar solos de outras pessoas, não é? Sim, gosto bastante de analisar. Várias vezes. Quando há um que eu gosto muito, vejo mesmo várias vezes. O que é que procuras? O que é que procuro? Olha, um que eu analisei bastantes vezes quando saiu foi o último do Jezelnik. Epá, eu queria compreender como é que o gajo, ele tem para mim os melhores twists. É um estilo, e é um estilo diferente. Exato, e analisei aquilo várias vezes porque uma das principais cenas que o Jezelnik faz para aquilo resultar tão bem é que a punchline dele raramente não é a última palavra que ele diz. Raramente. Tipo, ou é a penúltima ou é a última. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Imagina, ele faz setups muito longos e a palavra em que tu te começas a rir nunca é a 3 do fim nem a 4 do fim. É sempre ou a última ou a penúltima. Sempre. Tens setup e punchline, ok? Porque é mesmo aquela ideia de ele parece que nos está a levar para um lado. Exatamente. No final é quase sempre ou a última ou a penúltima. E é quase sempre a última. Has de reparar nisso. O que ele faz fala muito pausadamente, tem setups muito longos e depois a punch é quase sempre a última palavra que ele diz. Porque imagina, há punchlines em que tu começas a dizer a punchline e há ali mais 3 palavras depois. Estás a ver? Mas nele é quase sempre a última ou a penúltima. E essa cena faz com que resulte bem. E então o estilo do Jezelnik é muito esse. Para além dele ser incrível a escrever, claro. Sim. Mas é muito isso. Ele está ali, fala de forma muito pausada, tem setups longos e depois a punch é quase sempre a última ou a penúltima palavra. E mais alguma conclusão? Estou-te a imaginar tipo, analisar um texto como se fosse português, quase. Sim, é isso que faz, não é? É. Vais ao script? Não, vejo várias vezes, sim. Pausa e pus piadas para trás e tal. Sim. Ele aqui fez. Sim, gosto de fazer isso. Pá, dá-me gozo. Mais que Jim Jeffries também. O Jim Jeffries não tanto, porque ele é muito storytelling. E apesar de eu adorar o Jim Jeffries, atenção, a fazer stand-up é o meu favorito, acho eu. Apesar de não ter gostado do último solo dele. Mas o Jim Jeffries não tanto, porque ele é mais storytelling, não é muito a minha cena. Apesar de ter histórias também, né? Mas o que eu gosto de analisar é a nível de construção de piada. Estás a perceber? Tipo com o Jimmy Carr também dá para fazer isso bem. Assim, piadas mais exatamente. Curtas. É mais a nível de construção do que da ideia. Por exemplo, o Louis C.K. é muito bom também. Mas ele é mais bom nas premissas que tem do que nas punchlines. As premissas dele é que são inacreditáveis, né? Tipo, ele é melhor a arranjar premissas do que a arranjar... É também bom, né? Não vou dizer que não é, mas ele é melhor nas premissas do que nas punchlines. Tu riste logo com a ideia. Exatamente. O Jezelnik é melhor nas punchlines do que nas ideias. Estás a ver? Tipo, o Louis C.K. tem cenas como... Foste vê-lo agora? Fui. Gostaste? Adorei mesmo. Incrível. Foi a melhor coisa que já vi. Aquela cena dele contar que nas cidades pequenas há sempre aquela loja... Sabes o que eu estou a dizer? Não me lembro. Essa cena é incrível. É mesmo que... Lá está, isso é a premissa. A primeira coisa que ele diz é isso. É a premissa, estás a ver?
Ele é muito forte nisso. Aquele beat que ele tem, pá, que eu adorava, que era ele contar que há sempre aquela, em todos os bairros há aquela velha, muito velha, já quase ali toda coisa, que tem sempre um cão que está tipo pior do que ela ainda. Pá, isso é bué da bom, né? Porque é verdade. O Louis C.K. é mais forte nas premissas do que tanto na punchline. E eu gosto mais. Também gosto de analisar o Louis C.K., né? Mas o Jeselnik é mesmo a forma como ele constrói as piadas, estás a ver? Acho que o gajo é o melhor atualmente a escrever. E sim. Bill Burr também, de alguma forma. Sim, o Bill Burr, é bom, sim. A parte do sim. arrogante, se calhar, assemelha-se um bocado. O Bill Burr, sim. Eu diria mais a parte de irritado, ou não? Sim, exato, também, sim. É isso. Sim, é mais irritado. Mas o Bill Burr, a nível de... Aquela cena de pessoa sempre chateada com exato. Mas o Bill Burr, a nível de método, é o oposto de mim. O Bill Burr não escreve, o Bill Burr constrói sobre tópicos em palco. Isso para mim é impensável, mas impensável mesmo. Ele não escreve? Não. O Bill Burr, o Bill Burr faz assim, tem 7 tópicos e vai lá para cima. Mas e o que for nos bares a testar antes. Ok, é estava a ver. O Bill Burr, quando anda ali em bares, como ele tem 7, 8 tópicos e vai, estás a ver? Sim. Isso para mim é impensável, tenho mesmo de escrever, porque senão não faço, pá, não era capaz de fazer isso. Ou seja, a nível de persona, a cena irritada, ok, percebo, mas a nível de construção de material, não. Okay. Completo oposto. Certo. Mas eu acho que há pessoas também em Portugal que também deixam isso um bocadinho em aberto quando estou a testar material. Pelo menos sinto isso. Não, mas imagina, é óbvio que eu escrevo o meu texto todo e depois vou testar. Se calhar, se eu li em palco, acrescentar alguma coisa, ou me lembrar alguma cena, está-se bem. Depois ouço a gravação, isto é fixe. E acrescento. Mas ir para lá só com os tópicos, não. É isso que eu estou a dizer que para mim é impensável, percebes? Sim. A primeira fase de desenvolvimento do Bill Burr é isso. É ter 7, 8 tópicos e vamos embora. É assim que ele começa. Percebes? Eu não gosto muito disso. Não sabia. Já disseste que foste ver Louis C.K. Quem agora vem a Portugal é o... Gaffigan, também vou ver. O Gaffigan também vai a Portugal, está quase. É o John Cleese, é isso? John Cleese, okay. Vais ver? Não. Eu não gosto muito de Monty Python. A sério? Também não... o primeiro comediante. É assim, mas há montes de vacas sagradas que eu não suporto. Eu acho que ainda ontem no final do meu espetáculo, fomos um copo, não sei o quê. E às tantas, eu estou à mesa a tentar convencer aquela gente toda que o Carlin é mau. Para mim o Carlin é mau. Quem? Não é... Tu e quem? Com mais comediantes? Sim, estava lá o Batáguas, estava a Kátia, estavam mais outras. Ok. E é que há aqueles que é do género, ok, consigo reconhecer que é bom, mas não gosto. Mas para mim o Carlin é mau. Nem é ser bom, mas eu não gostar. Ele é mau. Eu acho mesmo que ele é mau. Acho mesmo. Eu não sei o que é que as pessoas veem naquilo, sinceramente. Em relação aos Monty Python, eu não lhes... Imagina, eu só vi... por acaso eles têm um filme que eu gosto, que é o... Ok. Mas a nível de sketches, eu também não vi assim tanto que possa ter uma opinião formada, completa. Mas em relação ao Carlin, não gosto mesmo. É que não gosto mesmo. De nada? Ou... não vi tudo, obviamente. Sei lá, se eu já vi meia dúzia de coisas e não gostei, vou-me estar a massacrar, não é? Não, do que já viste. Sim, não gostei. Acho que não sei o que é que as pessoas veem naquilo. Sinceramente. Sentes que ele é mais é só aquela pessoa que está tipo, a pregoar tipo comícios, aqueles comícios políticos. Sim, aquilo para mim não é nada. Mas tudo bem, né? As pessoas gostam. E depois também há muito... Eu tenho gostado dele só porque ele é uma vaca sagrada. Não gosto dele. Claro. Não me faz rir. Acho que aquilo não é nada. Mais algum? Tipo Seinfeld também não... Não, gosto de Seinfeld. É bom. Sim. Tipo, não é das minhas coisas favoritas. Há quem não... Não é das minhas coisas favoritas, mas ele é... Gosto dele. Aquela cena de ser baunilha, há quem não... Sim, claro, percebo isso. Ele é... O Jim Gaffigan é dos gajos mais clean que há e ele é muito bom, o Jim Gaffigan. Sim. Eu acho. Mas quem é uma vaca sagrada e de quem tu gostas? Transição incrível. É o Ricardo Araújo Pereira. Hoje pela primeira vez falamos sobre um comediante português que ainda não aconteceu. Faltava isto e falta alguém a propor Louis C.K., que acho que está tudo com um bocado de não houve já Louis C.K. Não houve, certeza. Certeza? Aí, então não sei. Foi. Mas já foi mais ou menos sugerido. Mas acho que as pessoas estão com medo. Acho zero isso, sinceramente. Achas zero? Acho zero isso. Posso estar a ter aqui um preconceito. Sim, acho que ninguém teria problema em fazer o Louis C.K., por acaso. O Louis C.K. tem a série dele, o Louis, para mim é das melhores séries de comédia já alguma vez feitas. Por acaso não é uma falha minha. Pois, nunca, tens de ver, nunca vi. Olha que é muito bom. Mas... Não julguem, por favor. Mas tu estavas a dizer... Quando falámos, disseste talvez Ricardo, mas estavas assim um bocado hesitante. O que eu queria dizer era, o mais normal seria eu escolher um comediante estrangeiro, né? Certo. A cena é, os 2, 3 que eu escolheria já tinham sido. O Jeffries, Jeselnik, Chappelle. Jeselnik não foi. O Jeselnik foi. Então não foi o quê? Não foi. Foi sim. Não foi.
Não foi? Então, olha, muda. Vamos fazer não muda nada. Não, depois a cena é... Epá, Não, mas imagina, se tu tivesse Sim. que dizer a tua maior influência, dizes o Ricardo, certo? Em Ou não? Portugal, sim, claramente. Mas em geral não? Uma top 3, top 5, Yeah. de certeza. Sim. Mas é isso, tipo, não... Não, aliás, é uma maior Mas há influência do que qualquer estrangeiro, até porque ainda nem eu conhecia Pois comediantes é estrangeiros, isso, já havia é gato isso, é fedorento. E eu até digo mais gato fedorento do que ele em específico, mas sim, sim. Mas acho que há um bocado esse preconceito das pessoas, parece que têm... Não, Porque ele está Sim. está claramente num pedestal e, Aham. e pode existir esse receio. não, que estás a dizer podem pessoas achar que é, ei, vai lá falar de um comediante português. Sim, estás a sim, ver? eu percebo. Até um bocado desdenhar, né? Epá, mas porque Sim. ele é um. Eu Mas, considero um exato. dos melhores humoristas Isso a é bom. nível. Essa é a ideia. Dizer que se considera um português um dos melhores a nível mundial é sempre aquela cena um bocado estranha, né? É óbvio que eu não conheço os humoristas da Suíça nem os da França, nem... Sim, sim, como é óbvio, né? claro. Mas pá, para mim do que eu conheço, é dos melhores, sim. Tipo, não fica atrás ou não fica. Tem aquela cena que é ele não faz stand-up e a maioria dos comediantes que eu sigo faz, ok. Mas se for a analisar em relação ao que faz, é dos melhores, sim. Sim, e já fez stand-up? Sim, já fez, claro, Sim, mas sim, sim, eu estou a dizer, não é uma coisa Sim, que faça não, regularmente. Claro. Temos uma rubrica nova que é o Quem Me Dera Ter Sido Eu. Neste caso é escolheste um sketch de Gato Fedorento Sim. que gostavas de ter Sim. sido tu a escrever? Ou Sim, de pá, alguma poderia forma ter escolhido vários, né? Que sei lá. Quem me dera ter sido eu. Neste caso, deixa-me só dizer, certo. o maior Da minha aldeia. Da minha aldeia. Sim. E porquê é que escolheste? Porque este e não. Porque esse, outros, epá, porque acho que esse é bué da bom. Porque esse sketch é da série Lopes da Silva, que é se calhar de, sei lá, eles fizeram aquelas 3 iniciais na Radical, depois foram para a RTP, fizeram a Lopes da Silva e depois é que fizeram o disco uma espécie de magazine. Eu acho disso tudo, a série Lopes da Silva na RTP, se calhar, impressão minha, se calhar estou errado, é aquela que está ali um bocado mais posta de lá, né? Parece que. Porque havia muita cena de eles na Radical é que eram bons, estás a ver? E depois só o disco é uma espécie de magazine, é que aquilo rebenta de uma forma avassaladora. E esse sketch, pá, a série Lopes da Silva tem sketches incríveis. Tem, estás a ver? Sim. E parece que às vezes são mais esquecidos. E esse do Sou o Maior da Minha Aldeia, pá, acho que é incrível. Mesmo, acho que é. Sabes-me alguns sketches de Gato Fedorento, alguns de cor, não? Quase. Assim, para reproduzir as falas? Não, mas sim, isso é bastante, sim. porque há muito essa coisa na nossa geração, quase que te acompanha na geração. Sim. Sim, ele é 27, certo? Se considerarmos o conceito de geração que é usado, 10 que é anos. 10 para baixo e para cima, sim. Sim, somos da mesma geração. Certo. Mas eu, por exemplo, só lembro-me, o primeiro contacto com o Gato Fedorento não Sim. foi radical, foi depois tipo no YouTube a Sim, ver claro, cenas da Radical. porque se o meu primeiro contacto eu tinha para aí 11, 12 Pois, anos, exato. tu deverias ter 5, 6, né? Claro. Foi tipo isso. Exato. Mas preferes as cenas da Radical? Ou Não, de pá, alguma forma? Achas tudo bom? não prefiro nem deixo de preferir. Pá, para mim, Não, o é melhor só porque programa o formato é diferente. Sim, neste claro. caso. Para mim, pá, o melhor programa que eles fazem é o disco, é uma espécie de magazine, na minha Acho que opinião. Sim, acho que sim. É pá, por tudo. Era feito sobre a atualidade, não sei o quê. Tinha os torneios de experimentos, que era sempre incrível, ou quase sempre. Acho sinceramente foi o melhor. Ainda por cima, foi quando eles, depois do êxito inicial da cena dos sketches, de repente reinventam-se, né? Estás a perceber? Tipo, ali foi a primeira reinvenção deles, acho eu. Sim. É ali nesse programa. E eu adorava. Sketches ali àquela altura. Não, também era sketch, o programa tinha sketch, mas Sim, era. mas não era só. Sim, não, exato. Exato. Os sketches. Está-me a ser difícil de ver Sim, sketches tá. hoje. Olhe, eu nem sempre fui o maior da minha aldeia. Antigamente o maior era o Chico da Estrebaria. Ele é que era o maior e tinha tudo para ser o maior. Porque era um homem que, para já, trabalhava na estrebaria. Portanto, logo aí, um emprego de sonho. Depois, todas as coisas que ele tinha. Portanto, era um indivíduo que cheirava muito a estrume, e dava arrotos muito altos, não é? E, portanto, não vale a pena estarmos com fitas, era um sedutor. Depois, era um homem que se embobadava muito bem, já o pai dele era bêbado, portanto, era um desses meninos bem que nascem com o rabo virado para a lua, não é? E que pronto, tem a vida toda feitinha.
Foi então o sketch O Maior da Minha Aldeia, na altura a série Lopes da Silva dos Gato Fedorento. Vamos continuar aqui a conversa e queria falar agora um bocado da parte em que foste guionista do Bom Vivan, neste caso. Sim. Porque, ou seja, só para recordar aqui um bocado o contexto, começaste a fazer stand-up, Sim. criaste a página do Estúpido Sim. e depois, acho que foi esta ordem, ali 2015. Sim. 2015. Bom Vivan é 2015, O acho teu eu. solo é 2017, foi antes, exato. 2015 Bom Vivan, sendo que não. Ou 2015 ou 2016. Foi um não ano e tal. escreveste a primeira temporada. Escrevi a primeira. Escrevi metade da primeira. Eu entrei a meio da metade, primeira. ok. Sim. É que eu não tinha visto. Entrei a meio da então primeira. Foi os episódios que eu vi, não estavas nos créditos. Foi a meio da primeira que eu entrei. E achas que de alguma forma, porque depois apareceste na série e Sim. o Carlos já estava num patamar acima daquele que tu estavas, já era mais conhecido por No Boomerang. início da série não acho. Achas que não? No início da série acho que não. Mas ele já tinha tido Boomerang nessa altura. Tinha, sim. Que tinha tido assim um Sim, impacto bacana. tinha, é verdade, mas sinceramente acho que quando a série começa, pá, estamos ali taco a taco. Achas que sim? Não, Ok. atenção, não durou muito. Mas quando a série começa, acho que sim. Mas achas que também, porque o público, eu acho que o teu estilo e o dele são diferentes, claramente. Sim. Tu até disseste que era humor para betos e depois tu tinhas vindo tipo. Como é que está aqui? Tenho aqui a citação. Tu compensaste um bocado. Sim, é possível. Tinhas dito. Nós funcionávamos bem, sabes? Por acaso. Sim, sim. funcionávamos bem. Vocês disseram isso. Mas Sim. achas que, por exemplo, se não sendo bem o teu estilo, houve algumas cenas de. Alguns sketches, tipo, trabalho anterior ao Carlos com os quais não te identificavas? Ou alguma cena Mas desse isso há género? sempre coisas com que te identificas e outras não. Uhum. Epá, o Bom Vivan tem uma cena gira que é, antes dele me convidar para eu ajudar a escrever aquilo, eu já via e gostava. E mais, quando ele lançou, eu nunca fui muito ver vídeos no YouTube, etc. Quando ele lançou, pá, o terceiro episódio, ele partilhou aquilo no Facebook e tal. Eu já o tinha visto partilhar, tipo, o primeiro e o segundo, e nunca tinha aberto. Pá, o terceiro e o quarto, eu abro, vejo aquilo, gostei bué, fui ver os outros, gostei bué, e pensei assim, vou mandar uma mensagem a este gajo a perguntar se ele precisa de ajuda para escrever. Pensei... Foi assim que começaste? Não, calma. Okay. Eu pensei nisso, depois pensei, foda-se, não vou fazer isto é estúpido. E não fiz. Passam 2 ou 3 episódios e convida-me ele. E sem ele saber que eu tinha pensado isso. A sério, mas é verdade. Yeah. Eu pensei mesmo em fazer isso, mas não fiz. Sim. E depois convidou-me ele. E eu aceitei. Yeah. Isso é uma boa história. Yeah. E entretanto, em termos de... Sim. O Carlos, obviamente o resto da tua vida teve um impacto bastante grande. Depois já teve o Meta, Sim. que também imensas salas escutadas. Mas eu lembro que, por exemplo, a seguir aos Boomerang, eles ficaram um bocado conotados com isso que estás a dizer do humor de badge. Se calhar mais todos menos o Cardoso, que é aquele estilo mais intelectual. Sim. Mas isso é um tipo de humor que tipo, tu aprecias? Sinto que estás numa... Tu no início tinhas... As pessoas achavam que era um bocado até humor negro quase, mas acho que não íamos por aí. Sim, não, mas claramente não achas que estás numa faixa um bocado diferente de tipo estilo? Estou, mas eu sou bastante abrangente, acho eu, a nível de temáticas para escrever. Acho eu, né? Posso estar errado. Ou seja, não... Pá, o que tu me queres perguntar é, não achas que eles não têm nada a ver contigo? É isto que tu queres perguntar, não é? Tipo, Não, achas... não, Sim, não tem, de não, facto, não tem. Tipo, não é bem isso. Mas imagina, não tem na... Tipo, não vem dos mesmos sítios que eu, né? Não, somos tipo, pessoas trabalham para públicos diferentes. Talvez também, isso, sim, né? mas eu sei lá, agora existe um humor de betos? Pá, não sei se existe, ou essa etiqueta é um bocado, é como a etiqueta do humor negro, eu também não sei se existe bem, estás a entender? Sim, estou a perceber. Pá, sei lá, acho que aquilo funcionava bem. O Bom Vivan, por exemplo, funcionava bem. Tipo, apesar de ele ser um beta, ou o que é que lhe queres chamar, e eu ser, se calhar, o oposto disso, a série funcionava bem. Tipo, havia sketches ou ideias que ele dava que eu curtia, outras não, e vice-versa. Pá, e aquilo funcionava tranquilo. Depois o teu primeiro solo, o Estúpido. Certo. Depois, essa alcunha já agora veio de um sketch de Gato Fedorento. Um sketch de Gato. Alcunha? Não. Foi eu que escolhi o sim, nome. Sim, é do, não sei como do sketch do Professor Chibanga. Como é que se chamaremos a essa... Sim. Pronto, esse acrescento. Exato. Na altura o primeiro solo foi 2017. Sim. Estavas na Bunch. Agora, Certo. entretanto, roda bota fora com a bolinha e fazes a série do Bicho do Mato que ajuda a promover. E lembro-me que tu disseste que não estavas
muito. Estavas um bocado reticente a dar a cara, a ter assim um produto, mas acho que valeu a pena. Ainda só saíram 4 episódios. Sim, ainda só saíram 4. Já está a valer, mas ainda é um início, muito início, né? Tenho e vou lançar mais. Mais episódios de Bicho Sim, do Bicho do Mato. E o meu objetivo durante o próximo ano é produzir conteúdo regularmente para o YouTube. Okay. E é mesmo o meu maior objetivo no próximo ano. Sim, é esse. Qual é que é a ideia para esses vídeos do YouTube? Ok, a minha ideia é, eu quero passar o próximo ano a lançar conteúdo regularmente para o YouTube. Também tenho algumas pessoas neste momento a ajudar-me. Também é fixe, né? Tipo, eu não percebo nada de realização, nem... ou percebo pouco disso. Okay. Não sei mexer em câmaras. Não sei mesmo mexer nas câmaras. Sinto-me um bocado velho a dizer isto, mas é verdade. E o Bolinha está-me a ajudar a produzir, e o António Azevedo Coutinho entra, dá algumas ideias também, como é óbvio e tal. Temos as ideias juntos e tal, e o Pedro Sousa também ajuda na realização. E ter algumas pessoas a ajudar também. A ideia já tens definido mais ou menos um conceito para aquilo que queres fazer? Neste momento estou a fazer esta cena de lançar um sketch em que depois no final de cada sketch tem não estou a dizer para o projeto futuro. Já tenho algumas ideias, né? Não vou dizer porque depois se não acontecerem é chato. E também para se calhar ninguém fazer antes, né? Mas sim, tenho algumas cenas pensadas. Como está a dizer que pretendes que seja um conteúdo regular, vai de alguma forma pegar com a atualidade ou alguma coisa assim? Quando eu estava a dizer que queria produzir conteúdo regular, imagina, não tem necessariamente de ser um conteúdo de forma regular. Sim. Eu quero fazer coisas, percebes? Quero fazer coisas para... Não tem que ser tipo uma série. Exato. Quero ser ativo. Exato. Sim, exatamente. Depois também tens o Brainstorm, que também te ajuda a ser ativo, que acho que faz um bocado aos podcasts típicos de humor, que é... Achas? Okay. Tenho certeza. Faz um bocado aos podcasts de estilo de humor, que é chegar lá e... Eu adoro ouvir opiniões sobre o meu podcast, por acaso. A sério? A sério, diz. Mas acho que, por exemplo, a entrevista parece bem preparada, não estou a dizer isto tipo à toa. Okay. E nota-se que acho que gostas de conversar. Eu acho péssimo a fazer aquilo. Achas mesmo? Não acho. Fico bué de vezes pouco à vontade. Olha, falei com... Sim. Não vou estar aqui a dizer com quem é que falei, mas falei com uma pessoa também curte comédia e ele concordou comigo que o podcast está bacana. Ok. Portanto, acho que estás a me desprezar. O que me tem engabado no podcast é eu não ter muito filtro e estás a ver e dizer... Isso tem-me engabado isso. Eu isso percebo, mas eu já sou assim na vida. Ou seja, sou transparente. Percebes? Isso tem-me gabado. Essa parte eu percebo. O que eu acho que eu ainda não encontrei ali é eu fico às vezes pouco à vontade. Mas eu acho que isso é... Com as pessoas. E estás a perceber? Já conhecias todas as pessoas que entrevistaste? Não, algumas não. Sim. Por exemplo, o rapper que é o Puruel, só o conheci porque o convidei. Tipo... Okay. Por acaso a brincar, afinal já conhecia todas praticamente, né? Yeah. O Ricardo já conhecer-te estar... Isso é outra rubrica com ele, tinha estado assim. com ele 3, 4 vezes, meia dúzia de vezes, estás a ver? Conheci-o daí, obviamente. Sim. Não somos pessoas próximas, mas claro. Conheci-o. Tal como há muitos outros convidados, conheci-os, mas não somos pessoas próximas, né? Conheces? Sim. E que não conhecia, pronto, se calhar era só o Puruel, afinal. Mas achas que estás Diz. Não estás contente com o produto? Não é não estar contente, sei lá. É daquelas cenas que eu gostava de estar mais à vontade a fazer aquilo, estás a ver? E às vezes sinto que não estou. Às vezes sinto que estou ali... Eu preparo as perguntas, né? Sim. E às vezes sinto que estou ali e não sei saltar bem entre assuntos. Estás a ver? E... gajos fazem isso muito bem, né? Pronto, jornalistas e apresentadores e tal. E eu não sei se sei fazer bem aquilo. Mas eu acho que não... As pontes, que acho que é esse o termo técnico, não é... Não estás preocupado demasiado com isso. Que é, sim, claro. Se a conversa está a fluir. E eu também só fiz ainda 15 ou 16 episódios, lá, se quer com o tempo. 15, eu tive a ver há pouco, o Salvador foi 15. Pronto. Portanto, diz. Tiveste mais alguma ideia para o formato do podcast ou foi esta a ideia? Porque tinhas dito que não querias que fosse só tipo chegar lá e falar. Ou seja, esta ideia de tipo, ter um convidado e entrevista. Exato. Eu já tinha tido algumas ideias para podcasts. Depois ia sempre tendo na gaveta e tal. E depois fiz na cena de vou-lhe chamar Brainstorm e depois no final de cada episódio, mas essa parte não tem resultado muito bem. A maioria dos convidados não tem resultado muito bem, vá. Alguns resultaram muito bem. Do Pombares, adorei. A do Pombares foi muito fixe, acho. O Brainstorm com o Pombares foi muito fixe mesmo. Com o Salvador também.
mas depois há alguns que fica ali awkward. E eu não curto nada, que é, fica ali aquele silêncio, estás a perceber? Tipo, por exemplo, com o Coutinho, com o António Azevedo Coutinho, também não correu muito bem, mas como eu já o conheço, não ficou awkward, ou seja, estávamos lá e era só tipo, olha, isto está a ser coisa. Mas quando isso acontece com alguém que tu não estás a ver, estou a perceber. Yeah. Eu acho que talvez possas. Eu sinto que aquilo é mais uma entrevista do que um podcast que associemos a um comediante. Estás a perceber a ideia? Sim. Tipo, óbvio que aquilo tem algumas cenas têm piada, tipo, de conversas que surgem ou ideias assim, mas tipo, a base daquilo não é bem humor. É tipo, estás a perceber? A base daquilo é eu quero tipo, o trabalho desta pessoa interessa-me de alguma maneira, estás a ver? Por isso é que eu digo que é uma entrevista. É um bocado por aí. É uma boa entrevista. Tipo, pois, sei lá, não vou lá levar a. Percebes? Sim. Não vou lá levar um ator de novela só porque. Não. Sim, claro. É um bocado por aí. Há um episódio com o Pedro Sousa que não sei, não vamos falar dele, não sei. do tema. Epá, impensável. Esse episódio é impensável. Mas é impensável. É mesmo daquelas coisas. Só para termos uma ideia, aquele, tipo, a conversa. Foi um descalabro. Foi um descalabro. Pá, foi mesmo. A pessoa lançou agora ao Mini Armadilhas. Nós a gravar o podcast, eu acho que foi pior do que Mini Armadilhas. A sério, porque nós estávamos mesmo sem filtro nenhum. Aquilo foi uma coisa. Nós gravámos aquilo, estava eu, ele, estava o Bolinha, depois estava outro amigo dele, também consegui. Pá, completamente bêbados, mas bêbados a sério. Uma coisa ridícula. Nós antes de começar bebemos logo meia dúzia de shots de empreitada, estás a ver? Mas foi uma estupidez. Pá, lá gravámos aquilo teve quase 2 horas aquele episódio. No dia a seguir acordamos já mais coisa e eu vou ouvir aquilo e penso, pá, não, calma, isto tem de levar aqui piso e tem de ser editado. Vou para a casa dele, estamos a noite toda a editar aquilo. Depois de editado, voltamos a ouvir e pensamos, nem assim. Nem assim, a sério, é que nem assim dava, entendes? Eu falei tipo, pá, não vamos. E vão gravar outro? Assim, pá, eventualmente ele há de ser convidado, né? Mas é que deixa passar agora um bocado de tempo, né? Então, porque aquilo foi mesmo. Foi um erro, né? Teria sido um erro maior ter lançado aquilo, acredito. É que foi de alto a baixo, estás a perceber? Bem, né? Enfim. E entrevistaste o Ricardo lá, como já disseste. Nós temos aqui uma rubrica que tu, como o podcast deve saber. O convidado conta sempre a história de como conheceu o Ricardo. Como é que conheceste o Ricardo? Foi na apresentação de um livro dele no Colombo. No Colombo? Foi numa FNAC. Agora se foi no Colombo ou na do Chiado. Pá, acho que foi na do Colombo. Foi na apresentação de um livro dele numa FNAC. Acho que foi na do Colombo. Pá, comprei o livro e fui-lhe pedir para assinar, sim. Não, foi fixe porque ele reconheceu-me. E eu fiquei, este gajo sabe quem eu sou. Tá já fazia comédia. Já fazia comédia. Foi, sim. Já estavas com... Sim, isto foi há quê? Isto foi em 2015, pá, acho eu. Tu já, depois. E... Pá, eu fui... Como ele apresentou o livro, né? Eu depois fui para a fila para ele me assinar o livro. E a cena estranha foi essa, que foi quando eu lhe pedi para ele me assinar o livro, ele chamou-me pelo nome. Eu fiquei chocado, percebes? Não, fiquei chocado mesmo. Foi tipo, como é que este gajo sabe o meu nome como? Estás a perceber? Tipo, e depois, pá, não, mas ele foi super simpático, atenção. Pá, a cena de... Há uma coisa que nós sabemos, que é, no meio da comédia, os nomes de topo sabem tudo. Tipo, sabem que, obviamente, não é um gajo que começou a atuar ontem, se calhar, mas conhecem a malta para baixo, percebes? Só que há muitos que fingem que não, que é absurdo. E ele, felizmente, não é essa pessoa. Tipo, viu-me ali, sabia que eu era, pá, cumprimentou-me, chamou pelo nome, não sei claro. Mas para mim, na altura, foi um bocado chocante, né? Essa cena, né? Pá, dele saber o meu nome e não sei o quê, e depois autografou-me o livro e... Imagina, chamou-me Daniel, né? Pronto, que é o meu nome. E depois, quando me autografou o livro, escreveu mesmo Daniel Carapeta, ou Daniel Carapeta, não sei o quê. Sem me perguntar, estás a ver? Sim. Para mim foi tipo, este gajo sabe quem eu sou, estás a ver? Foi estranho, mas foi super simpático e tal. Ainda falámos lá sobre o Benfica, não sei. Foi giro. E depois convidá-lo para o podcast foi fácil? Foi, epá, eu trabalho com pessoas que trabalham com ele, né? Sim, eu claro. Basicamente pedi ao Guilherme Fonseca se não me facultavam um contacto e ele deu-me e convidei, sim. Foi isso. Ele por acaso esteve lá ontem a ver o sol? Não sabes? Não sei lá, acho que não.
Porquê? Porque ele às vezes costuma ir assim a espetáculos. Sim, acho que assim. sim. Não, se ele estivesse lá ontem, acredito que alguém me tivesse dito, Sim, não sei. sim. Portanto, eu diria que não. Ok. Diria que não. Era mais uma curiosidade, não o vi Sim, lá. sim, tipo, sim. nós por acaso pensamos, o Sim. Ricardo deve estar aí. Tipo, Não, lá sentado. porquê? Deve ter mais que fazer, né? Mas ele ainda diz que tipo vai ver assim. Sim, algumas- vai. tipo, Ele foi nos ver. Foi ver Roda Roda Bota Bota Fora. Fora, Foi primeira ver, data. sim. Yeah. A primeira e foi ver a última. Foi ver a primeira e a última, curiosamente. Eu acho que Exatamente, estava lá na última, por acaso. Foi. Não, a última no Vilaré? A última no Vilaré, sim. Então não foi. Foi. Yeah, Foi não ver foi a última e no Vilaré. sei, de outras vezes foi ver, sim. Mesmo em bares já aconteceu. Pelo que eu sei. E voltando aqui Sim. ao tema do Ricardo, há bocado estávamos a Sim. dizer que ele não fazia stand-up, Sim. atualmente não faz. Sim. Mas por acaso ele vai agora, portanto, ao Altice Arena fazer Sim. alguma coisa. Sim. E à cena do Fernando Rocha, de 20 anos, também há de ter que fazer alguma coisa agora. O que Sim, é que será mas que ele eu vai acho que fazer, não. né? Há uma delas que já me disseram, pelo menos. Quer dizer, já me disseram. O gajo também não sabe se é verdade ou não, mas que não é stand-up que vai fazer. O que vai fazer, não sei, mas Numa delas, ele já. podes dizer qual? Ou... Foi na. Eu tenho ideia que o cartaz de Fernando Rocha saiu primeiro Sei o primeiro, sim. do que o Bruno Nogueira Saiu anunciar. primeiro. Exato. Portanto, eu acho que é essa, porque acho que foi essa que saiu primeiro. Não vai fazer stand-up. Que disseram-me, eu não sei, Ok. atenção, disseram-me que não era isso que eles fazer, não Sim, sei o que é sim. que vai. Mas, por exemplo, quando há uns anos houve os incêndios, ele fez aquele espetáculo do país, não sei o quê. Aquilo não era bem stand-up, mas era ele a apresentar algumas coisas com piada e depois no final era perguntas e respostas. Sim. Se calhar era alguma coisa do género, não sei. Mas sim, eu por acaso já vou ver a do Bruno Nogueira Sim. no Altice, já tinha comprado e tudo. Eu Também estou curioso para ver Exato. para ver o que é E que vai depois- ser. E depois o Carlos e ainda os clãs, de alguma forma lá metidos. Portanto, Mas espero que seja, eu não sei porque sinto não, sei lá. Eu acho que é possível ele começar a fazer stand-up, sabes? eu acho que é questão... Eu acho que é possível. Conviveu com pessoas que... Hã? Ele conviveu agora com pessoas... Sim. Um grupo novo, não é? Certo. Alguns fazem stand-up e podem... Sim, podem de pode ser alguma isso. forma Pá, terem- eu acho que é possível isso Mais que acontecer. Porque, por exemplo, quando eu fui gravar o podcast com ele, eu queria questioná-lo sobre isso, né? Porque eu acho que ele é o melhor humorista português de sempre. Acho mesmo. E fico um bocado naquela de... curtia que o melhor humorista português sempre fizesse stand-up, né? Porque é aquela que eu considero ser a arte mais... Dentro da comédia, a parte mais nobre da coisa. E quando eu o questionei sobre isso, há lá uma parte em que ele diz: mas também não me convidam. Estás a ver? Eu até fiquei aquela. Ele está a dizer isto, se calhar agora é que vai receber convites. Estás a ver? Portanto, essas do também não me convidam, se calhar agora vão começar, ou se calhar agora começam. passaram a convidar, né? Pois. Se calhar o Bruno Nogueira convidou agora para atuar no pavilhão Atlântico. Só essa e se calhar ideia. já vai, né? Bruno Nogueira e Ricardo Ospé no mesmo espetáculo. Sim, Acho já que é aconteceu. uma coisa- Já aconteceu. Quer dizer, espetáculo não, mas eles faziam uma coisa de curadoria na Sim, sei, São sei, Luís. sei. e não Mas sei isso quê. era conversa, não é? Era. Mas ok. também é interessante, não é? Claro. Sim, eu acho que é, sim. Sim. Mas vamos ver Sim. então o que Mas é eu, que se- pá, o que eu sai daqui. gostava mesmo que ele fizesse stand-up. Acho que. Também. Atenção, há vídeos dele no YouTube, não há muitos anos, a fazer no. Sim, claro, mas eu estou a falar já mais recente. ok. Naquele festival brasileiro, que é o Risadaria. Sei. E o texto que ele lá foi fazer é bué da bom, que é aquele das giletes, da terceira eu acho- lâmina. eu não acho sei que o vi- quê. eu acho que Pá, vi acho isso, que é bué da bom. isso. Acho que ele podia perfeitamente fazer, se calhar não. Mas pronto, é a opção dele, claro. Vamos ver se Acho que. é esta Obviamente oportunidade. que o público anseia por isso, né? Sim. Não somos só nós, estamos Sim, aqui. eu acho que ele estava qualquer sala só a anunciar. Não é? Mas no país inteiro. Sim, que era sim. daqueles que é. Atenção, que o Bruno Nogueira já está um bocado a fazer isso, né? Que eu também acho que ele escutou em todo lado. Escutou, Mas, se não sim, todas, exato. quase todas. Sim. E acho que ele ia ser mesmo uma parvoíce. E, aliás, o Bruno Nogueira abriu agora mais bilhetes para o Altice, portanto já Sim, mas isso é porque ele deveria- está a abrir aos poucos. Sim, né? exato. Porque é uma sala grande. Mas quer dizer que há público para ir, Claro, para ir claro. ver o Altice, não é? Sim, O que é que- por acaso, o que é que... Supostamente a comédia quer ser em espaços mais Sim, pequenos. eu não ali. gosto de ver comédia em salas tão grandes. Já no Coliseu acho que aquilo é ridículo. O que é que já assististe ao Coliseu? Epá, Não- vais-me por fazer essa agora, não é? Portanto, eu digo que é ridículo e tu agora... Não. Então, e quais foram já? É isso, vais-me fazer esta. Não, epá, pronto. Por acaso nunca assisti nenhum Pronto, stand-up vou dar no um Coliseu. exemplo. Vou dar um exemplo. Já vi vários espetáculos do Cinel em salas diferentes. Ok. Aquele que eu vi no Coliseu, epá, a sala é demasiado grande para aquilo. Entendes? Ok. Já o vi no São Jorge, já o vi no Vilaré, já o vi não sei o quê. Está-se bem. Quando o vi no Coliseu, que até acho... Atenção, não estou a contar com aquela que foi o Black Label, que foi há muitos anos. Que era ao contrário. Exatamente. Sim, sim. Mas quando o vi agora com um dos solos, mesmo no Coliseu, eu acho que aquilo é demasiado grande. E acho que foi a primeira vez até que eu vi stand-up mesmo lá. É demasiado. Pois. É demasiado. Eu acho que
é melhor para um humorista estar a fazer um São Jorge, um Tivoli, do que fazer o Coliseu, sinceramente. Sim. Também vi lá o... Ou fazer mais, neste caso, fazer mais... mais porque o sonha, Coliseu- mais exatamente. sessões, é isso. Exato. Epá, agora, o Coliseu é um statement, né? É aquela Pois, cena, claro. fiz o Coliseu. Estás a ver? Exato. Mas se eu preciso, até ganhavam mais dinheiro. Por exemplo, não devia se calhar estar aqui a dizer porcentagens. Compensa mais quer fazer 6 São Jorge do que um Coliseu. A nível financeiro, se calhar compensa. Sim. Mas o Coliseu é aquele statement, percebes? Claro. Agora, que não é a sala ideal para fazer stand-up. Por acaso não tenho noção de... Eu acho que não é. Porque o Salvador fez lá em 360. Sim, não tenho certeza não fui se ver ao vivo, portanto não Também posso não, também não. argumentar. Eu Mas nunca vi stand no pá, Coliseu. posso-te garantir, um espetáculo feito no Coliseu e o mesmo espetáculo feito no Tivoli vai ser melhor no Tivoli, ou no São Jorge, ou no Vilaré, porque a sala, o Coliseu é demasiado grande, é demasiado, percebes? Eu achei isso. Também acho que é isso do Altice. Estou curioso para ver, Claro. mas acho que também vai ser um bocado... Sim. Eu nem sei, não tenho a certeza da capacidade que aquilo leva, mas... Pois, Pá, também não tenho a certeza. porque com eu acho cadeiras. que ele depois deve poder decidir Sim, qual é a e depois capacidade da capacidade sala. pode aumentar ou Exato, diminuir, exato. né? Daquelas coisas que, claro. Que é móvel, Certo. não é fixa. Aham. Uma das coisas que tu dizes que é o mais importante é o texto, e isso Sim. é claro naquilo que disseste, escreves todos os dias. Sim. Essa noção que Sim. ganhaste para além de ter sido daquela coisa que disseste que ganho o Sim, concurso, isso aí fez-me pressão para eu Sim. começar a fazer. mas também já tinhas essa ideia, porque eu lembro que o Ricardo também está sempre a referir essa questão da importância do texto. Sim. Também vem um bocadinho daí essa influência. Vem, sabes que essa questão de eu ter decidido escrever todos os dias, atenção, eu concordo com ele, né? Uhum. Mas veio mais especificamente do documentário do Seinfeld, em que há lá uma dada altura que ele está tipo... Na rua? É aquela parte dos papéis? Não, isso é bastante recente, é um documentário antigo dele, Ok, é então. o... Não, é aquele em que ele queimou o material todo e começa de novo e não sei o quê. E ele começa a falar disso. Ele diz que, se tu queres ser carpinteiro, tu acordas às 9 da manhã, vais carpintar durante 8 horas e vais trabalhar naquilo durante 8 horas. Sim. Sais às 6. Está-se bem. Se tu queres ser... Isto dá para várias profissões. Se tu queres ser humorista, se tu queres ser comediante, tu tens de escrever todos os dias, né? Obviamente já não digo estar 8 horas a escrever, não sei o quê. Atenção que às vezes um gajo até está mais a pensar, mas não o fazes 2 horas do teu dia. É isto que tu queres ser. Não te sentas 2 horas para o fazer. Estás a perceber? Tô. Que sejam, estás a entender? Que seja escrever 5 piadas. Não fazes isso. É o que tu queres ser. E o Seinfeld falou lá disso. Foi até mais por aí que eu fiquei com essa cena. E desde em novembro de 2013 que faço o mesmo todos os dias mesmo. A sério, não me lembro disso não ter acontecido. Mesmo por exemplo, tipo, sei lá, um Sim. dia especial, tipo... Nem que seja escrever uma piada, escrevo. Só A sério, uma piada? escrevo mesmo, sim. Nem que seja escrever uma piada que seja. Assim, mas eu adoro fazê-lo, percebes? Sim. Não é uma obrigação. Eu adoro fazer essa cena. Eu adoro estar a escrever piadas. Sei lá, aquilo é bué da fixe. De certeza que ficas com tipo, não, esta é parecida com uma que já fiz, tipo... Então, mas já me aconteceu fazer a Ficas, mesma tipo, ali. piada. Já? Já me aconteceu eu fazer uma piada minha outra vez sem me lembrar que já tinha feito. Já me aconteceu. E depois foste descobrir, tipo... Fui descobrir porque até houve outro gajo que me mostrou no Twitter. Eu tinha publicado a mesma cena no Twitter porque o meu raciocínio voltou a ir para ali e eu já não me lembrava assim. Pois já me é aconteceu. isso. Tipo, Isso já me aconteceu mais de uma vez, pá. Várias piadas, se escreves Sim. várias piadas Yeah, por dia, tipo, a probabilidade de... Sim, isto acontece, ficarmos claro. nos assuntos. Ou de fazer algo que já alguém fez, claro. É óbvio. Sim, pois, exato. Mais Claro. essa ainda. Sim. Mais essa ainda. Mas ele também defende muito que o texto é a base e eu concordo absolutamente com isso. Eu acho que a grande cena que fez Gato Fedorento rebentar foi isso. Foi o texto, né? Tu vais ver os sketches deles e aquilo, a nível de produção e concepção e não sei o quê, nós os três, agora aqui em 15 minutos, produzíamos um sketch deles. Sim. Mas o texto é que é inacreditável, entendes? Percebo? É o game changer ali, percebes? É o que muda tudo. É o texto deles. Às vezes nós vemos cenas com grande produção. Isso acontece-me regularmente. Vejo coisas que têm uma grande produção e penso assim, foda-se, devia ser... Se eu tivesse a escrever para isto, ia ser... Em termos de séries ou... seja o que for, tipo, série... Com as séries também. Coisas, Às vezes exagera-se na produção e está-se a esquecer, para mim, o que é o básico da coisa, que é o texto. O texto é o básico. Eu sou muito mais... Eu sou muito mais de autores do que de intérpretes, percebes?
por exemplo, os Gato Fedorento, né? Já Sim. trazendo isto para o tema. Claramente, daquele grupo de 4 humoristas, o Ricardo Aruz Pereira foi o que se destacou mais, certo? Certo. Como intérprete. Claro. Como autor, nós não sabemos. Nós não Sim, sabemos sim. quem é. Eu não sei quem é que escreveu aqueles sketches incríveis. Quem é que escreveu este? Quem é que escreveu? Será que eles trabalhavam em dupla? Que eles eram 4. Será que eram todos juntos? Não sei o quê? Eu não sei. Ele destacou-se mais no grupo como intérprete do que como autor. Porque como autor, nós não sabemos. Os autores são eles 4. Né? Nós depois E eu temos dou sempre- a percepção que se calhar Claro, é exatamente. por causa do inteiro e depois ele também... Ele como Atenção, eu estou a dizer isto, foda-se, um gajo vai ler as crónicas da televisão, aquilo Sim, é incrível é mesmo, isso, não estou a dizer isso. Mas, o Gato Fedorento entre si, nós podemos ver aqueles sketches todos e se calhar há muito, não sei, mas se calhar há alguns que ele interpretou, pá, que se calhar foi o Miguel Góis a escrever, sei lá eu não sei, tu não sabes. Se calhar já nem eles se lembram, né? Eles se calhar devem ter sketches desses, que já nem se lembram. Quem escreveu? Se calhar já nem sabem, né? Foi tipo há 10 anos ou 15, né? Ou seja, eu dou muito mais valor à autoria. Tipo, um intérprete nunca vai ser a mesma coisa que um autor. Nunca. Por isso é que por exemplo, há muitos atores que fazem vários projetos de comédia, ou alguém os intitula, ou eles intitulam-se comediantes. Não, intitulam-se comediantes. Não, man, tu não és, mano. Tu és um intérprete. Tu não és um criador. Percebes? Há muito isso de um ator que já fez vários projetos de comédia é um comediante. Não é, não. Não é, pá. Escrever isso é que é. Não é interpretar. Percebes? Interpretar é uma coisa. Criar é outra. Eu acho isso. E eu dou sempre mais valor à questão da autoria. Claro. Por isso é que o texto é tão importante. Sim. E eu acho que isso também se nota. Estavas a dizer a parte do intérprete. Sim. Que no fundo ele saiu ou destacou-se por causa disso. Sim. E de certeza que já viste partes do Levanta-te e Ri do Ricardo. Sim, e via na altura, sim. Eu na altura não estava tão dentro da cena, mas claro. lembro-me de ver e rever alguns no YouTube. E vamos ouvir agora um excerto, um bocado do Ricardo no Levanta-te e Ri. Não sei se já repararam agora uma mania que há, que é uma musiquinha, pá. Todas as profissões têm uma musiquinha. Uma maneira de falar própria, uma musiquinha esquisita, pá. Por exemplo, as caixas de supermercado, a musiquinha é... Sempre isto, é uma musiquinha que dá para tudo. Patinadora à caixa central, é sempre a mesma música. Funcionário da limpeza à secção da fruta, sempre... Sempre a mesma musiquinha. Coisa chata. Os pilotos a mesma coisa, musiquinha que é... Os políticos, sempre a mesma música. Sempre isto. Coisa chata. Preciso variar. Uma caixa de supermercado a falar à política. Tipo, eu preciso de um patinador que me venha à caixa central indicar o preço desta embalagem. Para variar um bocado. Um político a falar à caixa de supermercado. Tipo, eu vou votar favoravelmente a este projeto lá. Ricardo Aruz Pereira sobre musiquinhas, na altura no Levanta-te e Ri. Pá, há aqui uma história muito gira que aconteceu, foi este ano ainda, em que fingiste ser o agente do André Almeida e foste e apareceste como notícia em algumas daquelas revistas, tipo 7 Vidas, ou não sei se foi tipo, na Bola, no Record. Foi na Bola. Foi nos desportivos, mas eu lembro de ver isso tipo, e nos jornalistas também, no Correio da Manhã, na Correio da Manhã também. E tenho ideia que até no estrangeiro houve um jornal qualquer, mas agora já não sei. Tu se calhar já explicaste isto, mas eu nunca cheguei a perceber como é que tinhas aquela página. Opa, que era uma, só para dar o conta, era uma página que ainda tenho, eu ainda recebo mensagens de malta. A cena foi, eu criei aquela página, vocês ligam ao futebol? Luís Campos. Sim, mas vocês ligam ao futebol? Ligo. Pá, o Luís Campos é considerado um dos piores treinadores da história de futebol. Do português, é de longe. O Luís Campos, no período temporal de 1 ano, desceu 3 equipas de divisão. Não foi na mesma época, mas foi. Há 2 são na mesma época. Mas no período de 1 ano ele desceu 3. Foi o Varzim, o Vitória, acho, e o Beira-Mar. Acho que foram estas 3. Ficou conhecido como o Luís Campas na altura. Que era o Luís Campos tem, a sério, duvido que haja um treinador que algum no mundo tenha feito isto. E o Luís Campos sempre foi muito gozado por isso, sempre foi muito gozado porque ele está constantemente a referir em entrevistas que é grande amigo do José Mourinho, constantemente. O Mourinho nunca disse nada sobre o assunto. Ok, depois o Mourinho, quando foi para o Real Madrid, levou-o para lá para trabalhar com ele, whatever, mas
nunca vimos o Mourinho a dizer que é amigo de Luís Campos. O Luís Campos a dizer que é amigo de Mourinho imagina, é todas as entrevistas que ele dá. O Zé Mário, ele chama-lhe o Zé Mário. Pronto, e eu queria na altura uma página a parodiar isso, mas tinha uma cena que nunca cresceu, percebes? Mas basta ler 2 ou 3 posts da página, tu percebes claramente que aquilo é gozar. E eu já tinha recebido outras mensagens antes, desta do irmão de Jardel, a acharem que era real, estás a ver? Mesmo. Yeah. Recebi vários, ainda aqui há dias recebi outro gajo a falar francês, porque o Luís Campos está no Lille. Acham mesmo que é real. Mas aquilo foi no dia 1 de janeiro. Foi no dia 1 de janeiro deste ano. Pá, recebo uma mensagem do irmão do Jardel. Eu já não ia lá à página há colhões. De vez em quando recebia uma mensagem, está-se bem. Mas quando eu vejo ali, que é o irmão do Jardel, a dizer... É aquele logo, na primeira mensagem, ele declara logo as intenções todas. Tenho aqui este jogador, não sei o quê, o meu irmão é com a agencia e tal. E eu até pensei que aquilo não ia durar muito tempo. As respostas que troquei. Mas quando eu vejo aquilo a crescer, ele a pedir-me um número de telefone. E eu naquela, vou dar o meu número. Eu moro muito perto do Vasta Gama, tive quase a sair de casa só para ir comprar outro número, só para lhe dar. Mas depois, vai o meu número, se foda, já não tinha tempo. E depois eu peço-lhe o do Jardel. E ele dá-me. E fico, não acredito. E depois eu peço para o Jardel, e ele diga, aquilo começou a crescer de uma forma estúpida. Aquilo foi a minha tarde do dia 1 de janeiro de 2019. Não foi aquilo. Foi eu percebes? Era eu a falar com o Jardel, com o Mário Jardel mesmo, a falar com o Jorge, porque o Jorge queria ir ficando a par de como é que estavam as negociações. Ou seja, eu perguntava, estás a falar com o Mário? E depois eu disse, através da página do Luís Campos, que disse eu ao Jorge, eu vou ter de editar treino agora aos iniciais. Eu ainda percebi, até nisso eu estava a gozar, que é, vou ter de editar treino aos infantis, que não faz sentido. Mas está aqui o número do meu adjunto, que é o Daniel, e dei o meu número. E disse que eu era o adjunto, percebes? Epá, e depois foi... O Jardel estava lá no Brasil numa festa de fim de ano ou de início de ano, okay, a mandar-me áudios. Epá, ainda tenho o número dele, ele nunca me deu o número. Tenho aqui o número dele. Epá, foi uma tarde nisso. Depois eu comecei a meter aquilo no Twitter, aquilo ficou viral a um nível absurdo. E eu sabia que aquilo mais coisa alguém e aquilo ia-lhe chegar, né? Depois entraram órgãos de comunicação social a barulho, claro. Estás a ver? Gente a querer contactar, não sei o quê, blá blá. Obviamente que aquilo ia chegar a um fim, mas ainda durou, pá, aí desde a hora do almoço até às 11 da noite. Sempre a trocar mensagens com o Jardel. Pá, o Jardel, depois, eles queriam-me vender um defesa esquerdo e depois perguntaram-me se eu não sabia de nenhum defesa direito para ir para o Qatar. E aí é que eu mandei o André Almeida. Estás a ver? Aí é que eu mandei o André Almeida. Pá, mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Mas isso foi uma coisa que me caiu no colo, percebes? Senão, mas pá, não tinha percebido como é que tinhas criado a página. A página estava parada há anos. Aquilo estava lá, ainda lá está, percebes? Ele é que mandou mensagem. Pá, tive sorte. Ainda vais conseguir vender. Foi uma boa maneira de começar o ano. Pá. Foi engraçado. Depois uma coisa que tu ainda há pouco disseste que já atuaste em prisões. Já, em 2. E ainda hoje? Não. Em 2. Eu percebi ainda hoje. Estava em com 2. Já estou em 2. Estou no Linhó e no EPL. Tu falaste um bocado disso Falei no primeiro sol. No primeiro sol. E lembro-me que... estive a fazer uma pesquisa que o Jeff Ross faz um roast numa prisão. E tu também tinhas dito que hoje fui atuar, ou seja, isto foi na altura, já não tenho aqui presente o ano. Foste atuar num estabelecimento prisional, mas disseste que venham mais prisões para atuar e que vocês, quando saírem, se lembrem desta tarde e venham ver novamente. E estavas a dizer que não estavas a ser irónico, é tipo melhor do que 80% dos bares. Adorei lá ter isso. Isso aí talvez seja exagero, mas adorei lá ter isso. Foi bué da bom. Mas a mesma experiência é fixe, né? E depois eu adoro filmes de prisões. Estás a ver? É sério, adoro. Condenado de Shawshank? É dos meus filmes favoritos. É sinceramente. Mas mesma experiência de lá ir, estás a ver? E eles como público são brutal, meu. São brutais. Precisávamos de mais prisões onde está material. Isso é legal. O Pedro Alves ainda faz isso, acho. O Pedro Alves é comediante também. Ele ainda continua a ir atuar a prisões, acho. Sei. Não sabia. Eu qualquer dia tenho de pedir a ele quando houver para ir. Pá, porque eles são mesmo, enquanto público, nas 2 prisões onde eu fui, eles estão mesmo interessados, percebes? E foram super simpáticos, o pessoal depois no fim a cumprimentar, não sei o quê. E a história que eu conto no meu primeiro sol de ter sido reconhecido cá fora por um gajo que me viu lá dentro, que é verdadeira, já me aconteceu para aí mais 3 vezes. A malta que me viu atuar lá dentro reconheceu-me cá fora e veio falar comigo, caralho, sei. Isso é fixe. Sério, já me aconteceu várias vezes. Muito bem. E depois
para terminar, que também Sim. já estamos com Ok. um bom tempinho, Ok. mas roda bota fora. Há aquela Não, em princípio polémica. não volta. polémica, Sim. entre Qual aspas. polémica? Qual polémica? Não, que vocês supostamente estão todos chateados uns com os outros. E estamos, sim. Não volta de certeza absoluta. É? Sim. De certeza absoluta que não volta. Não digo de certeza absoluta, né? Porque os ordenados voltaram. Mas é muito difícil voltar. Pá, não quero detalhar. Tu és o primeiro de roda bota fora que está a fazer um sol desde roda bota fora. Desde roda para fora, sim, claro. Ou seja, estás a colher os frutos daquele texto. Não sei se estou, não sei se estou, também. não sei se estou ou não, mas sim, obviamente que fez crescer um bocado, sim. Mas roda para fora, assim, é difícil voltar enquanto o Durão e o Guilherme não resolverem o que têm a resolver, dificilmente volta. Estou a perceber. Portanto, é o que eu tenho a dizer. Deixá-los resolver as coisas. Sim, eles não é? são muito conflituosos, percebes? E enquanto Também eles... não é fácil lidar com essas pessoas, pá, não é? Imagina, o gajo está ali, com mais terra a terra sou eu. Agora imagina. Pois. Porque aquilo os outros, pá, queriam alugar Mercedes para irmos de digressão, percebes? Queriam ir de... Percebes? É pessoal não tem noção. Eu não sei se isto já foi tornado público, mas pá, o Guilherme Fonseca e o Durão pegaram-se 2 vezes à porrada durante os espetáculos. Pá, acho que já um deles falou sobre isso. Pá. O Guilherme bateu no Durão, pá, não... Pronto, eu acho que ele teve razão, mas bateu o facto é que lhe bateu. Acho que ele tem razão, mas não devia ter batido. Não devia. Pá, e isso tem de ser resolvido. Se eles resolverem isso, pá, quem sabe, não é? Quem sabe. Tens mantido contacto com eles? Esporadicamente. Mas tens noção se eles algum vai apostar num sol também? Ou Não sei, tipo, o Guilherme Fonseca, acho que ia. Mas Ainda não sei, quer dizer, cá estou aqui a dizer eu acho que a coisas ideia, agora indo aqui um bocado à gênese de roda bota fora, Sim. a ideia também foi um bocado essa, não é? Vocês terem um espaço para depois, quem sabe mais tarde, juntar ali, tipo, porque vocês estavam tipo 10 minutos por espetáculo. Na primeira fase, sim, depois já não. Depois fechámos um set para a tour inteira. Sim. Na primeira. Nas primeiras 5 combinámos mesmo, vamos fazer 10 minutos diferentes. Sempre diferentes. Pois, Sempre. Exato. Só 2 é que na cumpriram, segunda já não mas foi, tudo ok. bem. Só 2 é que cumpriram? Sim, e foi nas primeiras 4. Na quinta, que foi uma data extra, já era permitido. Sei. Mas nas primeiras 4, só 2 é que cumpriram. Não interessa. É por isso também que... Por isso é que também não resulta É bem. isso, é. Estou a perceber. Mas depois, quando aquilo começou a resultar bem, nós já fomos fazer para aí quase 20 datas. Já é impossível, isso é impossível. Sim. Aí definimos que por cada tour, digamos assim, temos um set. Portanto, agora vamos ter não. Se voltarmos... pá, coisa que eu devido, mas se voltarmos, não sei, teremos de ter um set novo também. Um bocado assim. Ficamos a aguardar então para ver se Claro que sim. vocês voltam e não se esqueçam que o Daniel Carapeto Sim, pá, vai estar 6 com de a dezembro tragédia. Aveiro, 30 de novembro Porto E e quem é sabe isso. mais datas? Quem sabe, sim, quem sabe. Talvez, Se- não sei, não posso dizer ainda. Mas Mas quem sabe? quem sabe, sim. É isso. Daniel, obrigado, Obrigado, por obrigado. teres vindo Obrigado, e tranquilo. até um dia.